2006, o Rio de Janeiro conta com vagões de trens e metrô exclusivos para mulheres durante o horário de rush. O problema é que, sem uma fiscalização efetiva, os homens continuam entrando nesse espaço. O projeto aprovado aqui na LERJ dos deputados Jorge Pisciani e Marta Rocha pretende multar quem descumprir essa lei. O assédio sexual sofrido por mulheres nos transportes coletivos é o tema do Toda Mulher de hoje. E para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio Fernanda Garcia, Marielle Franco e Talíria Petroni. Olá, sejam bem-vindas. Já são 10 anos desde que existe aqui no Rio o vagão exclusivo para mulheres. Quando ele foi criado, existiu, assim, muitas pessoas ficaram contra, outras a favor. Hoje, 10 anos depois, como é que vocês veem essa questão do vagão feminino? Posso começar? Eu acho que qualquer política pública que fomente o combate à violência contra a mulher em qualquer espaço, público ou privado, ela é bem-vinda, né, para nós enquanto mulheres. Mas acho que a gente precisa pensar de forma mais estrutural esse enfrentamento à violência contra a mulher. Assim. Então, acho que é fundamental que tenha a possibilidade da mulher escolher estar num vagão separado, mas a gente precisa discutir, assim, será que a saída é apenas a segregação dessa mulher, que de alguma maneira pode levar a uma culpabilização dela? Eu preciso me separar do corpo desse homem que entende que o meu corpo é propriedade dele. Então, acho que esse é um ponto para a gente conversar. A outra coisa, eu acho que é mais fundamental, é a promoção de campanhas que enfrentem estruturalmente uma violência que é histórica, né? Que é parte da construção do nosso país. E um último elemento, sem querer falar muito, eu acho que tem que pensar integralmente como a condição dos transportes públicos como um todo, superlotação, iluminação pública precária, né? Distância, especialmente das mulheres de periferia, da Baixada, como isso também potencializa essa violência nesses espaços, né? Eu acho assim, como usuárias de transporte público, né, as mulheres ficam muito vulnerabilizadas no horário de rush. Então tem um objetivo o projeto. Agora, cada vez mais a gente precisa pensar no que mais amplo o projeto, as campanhas, as próprias agências de regulamentação podem dar em termos de segurança para as mulheres. Porque eu não tinha memória em termos de 2006, mas pelo menos nos últimos 5 anos eu já percebo, por exemplo, nos trens e no metrô, determinados horários de segurança ficam para não permitir que os homens entrem nos vagões, né? E aí quando tem, eles retiram. Mas as mulheres também começaram a se organizar nos próprios vagões, indicando que tinha um homem infringindo a lei. Então, tem um processo hoje de empoderamento, de fortalecimento da mulher, que pode extrapolar esse lugar punitivo da multa, né, que, pelo que o projeto da deputada Marta Rocha vai de 100 a R$1.000, mais ou menos em torno disso, mas que pode ser ampliado num debate pedagógico, educacional, como a gente fala muito, e não punitivo, para além da punição, assim, tanto de um fortalecimento de uma auto-organização das mulheres, né, quando apita, quando grita, quando indica, porque aí apontar mesmo para se proteger. Tem uma proteção nesse sentido que eu acho que já valoriza o projeto e valoriza essas iniciativas que também são fortalecimento das mulheres. E o que eu acho importante também é a gente entender que a segurança da mulher ela tem que ser independente dela estar no vagão feminino ou no vagão misto, sabe? Porque o que a gente tem visto muito também é a culpabilização da mulher que está no vagão misto por motivos, sei lá quais. E se ela for sarrada, se fizer alguma coisa com ela, mas ela não tá no vagão que ela deveria estar, sabe? Então a gente tem que pensar nisso. Por isso que eu penso que é uma estrutura, como a Talíria falou, de um debate maior sobre isso, sabe? Que independente dela estar no vagão misto ou no vagão feminino, ela tem que ser respeitada e o corpo dela não pode ser tocado independente disso, sabe? E essa questão da culpabilização da mulher com relação ao assédio, ela é muito grande mesmo no Brasil inteiro e inclusive fora da questão do metrô mesmo. Isso é da nossa sociedade, né? Sim, Os casos de assédio, no geral, enfim, pela Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, a gente já recebeu tanto no assédio no metrô, né, na verdade, na parte metroviária, e no transporte público, nos ônibus. Cresce. Ainda eu acho que é uma questão subnotificada, porque a mulher, ao denunciar, acaba podendo ser culpabilizada, como você bem tratou.
como que essa mulher é apresentada e tratada nos órgãos de denúncia, nos lugares onde precisa ter de uma assistência psicossocial, de acompanhamento, ainda é aquém, porque agora, recentemente, uma amiga nossa postou no Facebook uma foto onde a menina apresenta exatamente como que ela ficou suja, né, depois de ter sido violada num ônibus. E ainda assim, o que fez, qual era a roupa que estava utilizando. Então, esse lugar onde a mulher é culpabilizada, a mulher, antes de ser culpabilizada, ela já foi assediada, já tem um trauma anterior que acaba colocando ela muito mais introspectiva, agora, né? Num lugar muito mais olhando internamente, se por acaso, de questionamento, do que reivindicando direitos e indo para uma delegacia ou para um órgão de direito. Enfim, acho que, felizmente, tem esse lugar de segurança que a Comissão de Direitos Humanos aqui da LERJ tem para que as mulheres se sintam à vontade ainda de procurar, e acho que a gente precisa ampliar esses espaços para elas, sim, denunciar, sim, questionar, porque acho que uma coisa boa do projeto, inclusive, são as câmeras, né? Eu dei uma olhada, prevê câmera para identificação do possível agressor ou assediador. Porque acho que tem uma outra etapa que a mulher passa, que é a da investigação. Caso, né, quando isso acontece, de acordo com o assédio, foi um assédio, toda forma de assédio é negativa. Uhum. Se foi o toque, se foi a cantada, se foi a encoxada, se foi o abraço, o agarro. Agora, de acordo com o que tenha ocorrido, ter a identificação, né, do agressor, do assediador. Isso faz diferença, por exemplo, no inquérito policial na Delegacia da Mulher, para que ele seja responsabilizado. Pode ser responsabilizado tendo sanções de penas alternativas, mas algum nível de responsabilização eu acho importante. Você traz uma questão que eu achei importante a gente conversar, de inserir esse quadro de assédio no transporte público num quadro de violência de gênero contra as mulheres mais geral, assim. Pegar as últimas estatísticas do estado do Rio de Janeiro são assustadoras, assim. A gente teve quase 60 mil mulheres agredidas fisicamente. Isso é o que, segundo o Instituto de Segurança Pública, isso é o que é denunciado. Sim, e com certeza é muito subnotificado. Uhum. A gente teve quase 5 mil mulheres estupradas, né? Então, a violência sexual, mais de 80% dos estupros no estado do Rio de Janeiro são cometidos, mulheres que os sofrem. Então, o assédio, ele é fruto também de uma violência estrutural. Então, a mulher que vai para o espaço público, o espaço público não é o seu lugar. Uhum. Portanto, se você vai para o espaço público, eu tenho direito sobre o seu corpo. Uhum. Mas o espaço privado, que é o seu lugar, também não é o seu espaço de liberdade. Porque tem o debate da violência doméstica. Então, por que a questão pedagógica? Porque é a maneira de prevenir, para além de medidas paliativas que são necessárias, porque é isso, assim, tem que reduzir a violência. Mas entender isso como um quadro geral de violência contra a mulher é fundamental, porque a gente tem medidas de educação não sexista, né, de campanhas que visem o enfrentamento a qualquer forma de violência contra as mulheres no espaço privado, no espaço público. Uhum. Então, inserir o assédio nos transportes públicos num quadro mais geral de violência contra a mulher. Eu acho que isso é ponto 1. Sim. Eu acho que, seguindo um pouco a linha da Thalíria, eu concordo totalmente com o que ela disse. E acho que a gente tem que seguir essa linha pedagógica também para as mulheres, sabe? Explicar para elas que isso que aconteceu é de fato um assédio, sabe? Que isso não é, que você não pode ficar calada. E é como a Marielle citou, sabe? Que a Comissão de Direitos Humanos da LERJ está aqui, para ajudar, de fato, tem uma rede de mulheres, tem muitas mulheres que estão dispostas a ajudar e para que as mulheres não se calem, sabe? Então, acho que além da gente punir os homens que fazem isso, a gente também empoderar as mulheres para que elas também possam se ajudar umas às outras e elas possam entender aquela situação em que elas estão sendo vítimas e que a culpa não é delas, daquilo que está acontecendo, independente do espaço onde ela está, sabe? Até porque a gente só vai conseguir essas notificações e evoluir a partir, de fato, da denúncia das mulheres. Mas vocês ainda veem que muitas mulheres ainda têm medo de denunciar, se sentem constrangidas. Como é que vocês veem essa questão? Com certeza. Eu acho que é isso, né? Uma parte tem um constrangimento pelo tema ainda ser visto, na maioria da sociedade, como tabu. Ou ainda é visto ou como tabu ou como senso comum, né? O corpo da mulher, ela pode ser ali assediada? Ela pode ser tocada?
Ao mesmo tempo, eu acho que do debate da política pública, também, né, a gente estando numa casa legislativa, é importante falar quais são os órgãos fiscalizadores, por exemplo, com relação a isso. Desde os números que a Thalíria traz, acho que o ISP do Se a Mulher poderia estar mais a fundo do que é assédio, até as próprias questão do transporte público. Tem concessão pública, pode ter um processo de campanha e de acolhimento dessas mulheres lá no local, né? É necessário uma delegacia, é necessário ter uma equipe psicossocial de atendimento. Porque o que acontece? Vamos dar um exemplo. A mulher sofreu um agarro dentro de um vagão do metrô. Qual é o seu primeiro ímpeto? Ela grita, ela não grita, ela se retrai, o vagão está cheio, horário de rush, ela não vai perder aquele último vagão, o último trem, como é que chega em casa depois? A quem que recorre? Recorre ao segurança, né? Acho que tem... Homem, reforça aquela imagem. Pois é, eu acho que isso tudo justifica, explica, né, de alguma forma justifica esse pensar duas vezes e quão problemático é e quanto pode ser revertido para ela. Ela deixa de ser a vítima para virar, que é algoz de uma situação, né? É a ideia de que a gente aprende o que é ser mulher e o que é ser homem, né? Isso tem muito a ver com a culpabilização, assim. Você, mulher, é frágil, é recatada. Então, qualquer coisa que te tire desse papel que é te ensinado do que é ser mulher, ela é motivo de culpa. Então, qual que é a roupa que eu usei para eu poder ser violentada, bebi demais... Como eu me comportei, tudo bem, ele errou, é violento, mas eu deveria ter me comportado de outra forma, que é uma forma que eu aprendi, que de alguma maneira eu rompi com o que é ser mulher num padrão de uma sociedade patriarcal, machista, como é o nosso país, né? Então, mais uma vez, sem ser repetitiva, mas porque eu acho que isso é muito central, não sei, sou eu enquanto educadora, eu acho que a construção de espaços pedagógicos, né, que apresentem esse quadro histórico e como ele permanece hoje, eu acho que é fundamental. Eu acho que é importante essa coisa, eu tô aqui no final, né, e eu acabo concordando com as duas, porque tem essa coisa do tratamento e da pedagogia. E eu acho que é fundamental a gente ter, sabe, tratamentos e mecanismos onde a mulher se sinta segura mesmo para ir lá e denunciar, sabe? Porque a gente sabe que hoje em dia não são todas as delegacias das mulheres, não são todos os atendimentos onde a mulher, ela realmente entende o papel de vítima que ela está naquela situação, sabe? É exatamente essa coisa. E ela fica se perguntando, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu realmente provoquei? Será que a culpa foi minha, sabe? Então acho que a gente tem que trabalhar nessa coisa da pedagogia, de explicar que a culpa não é dela, sabe, que ela tem direito de estar naquele espaço, que o corpo dela não pertence a quem está naquele território. E também esse tratamento de quando ela chegar para denunciar, ela esteja enquadrada como vítima mesmo, de fato, para que ela se sinta segura de denunciar outras vezes, sabe? A gente vai ter que fazer um intervalinho agora, mas daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo. Ok. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.